Hoje nós estamos com a Anete Guimarães, aproveitando para perguntar a ela qual a importância do embasamento científico para a doutrina espírita. Durante muito tempo as pessoas falavam a respeito que eu fazia palestras científicas. Não existe palestra científica. Você pode falar de qualquer tema, culinária, costura, astronomia, de uma maneira artística, de uma maneira filosófica ou de uma maneira científica. Então o científico não é o tema da palestra. Científico é a forma com que você aborda, tá? E quando você aborda de maneira artística, você vai tentar expressar aquele conceito de maneira emocional. Você quer captar a imaginação, a emoção da sua plateia. Aí você usa uma música, você usa um teatro, você usa uma pintura. Então a pessoa vai tentar compreender o conceito que você quer passar através das suas emoções, dos seus sentidos. De uma maneira filosófica, você vai pegar e fazer exercícios de pensamento. Vamos imaginar que existe isso. A partir disso, você começa a raciocinar. Então, é um exercício de lógica, é um exercício de retórica, é um exercício de pensamento. Agora, se você vai falar de maneira científica, aí existem regras diferentes. Então, por exemplo, eu sempre faço essa brincadeira, né? Vou dizer uma sequência. Maria foi à praia com sua mãe, num carro vermelho. Na praia, elas nadaram, brincaram, almoçaram peixe e se divertiram muito. Esse é o texto. Pergunta: qual a cor do carro que elas foram à praia? Quem isso diz? Vermelho. Elas comeram fritas no almoço? Normalmente, não. Elas ouviram música na viagem? Não. Pois é. 80% das pessoas responde dessa maneira, mas está errado. A primeira pergunta está certa. Qual a cor do carro? Vermelho. Mas a segunda está errada. Elas comeram fritas? Ela disse, não. Como você sabe? Ah, disse que comeu peixe. Sim, mas não disse que não comeu fritas. Então a resposta certa é, eu não sei. Deu para entender? Não é sim, não é não, é eu não sei. Elas ouviram música? Você estava lá? Ah, elas não falaram disso. Porque elas não falaram significa que não fizeram? Qual a resposta certa? Eu não sei. Quando você não sabe a resposta e inventa, o nome disso não é ciência. É o quê? Um nome bonitinho seria fantasia. Um nome feio seria mentira. Você está mentindo. Alguém faz uma pergunta para você e você inventa uma resposta. Isso não é ciência. Isso é invenção. Ou, se você quiser não ser politicamente correto, você está mentindo. Por que as pessoas mentem? É esse que é o problema. Então a ciência é complicada porque você não pode mentir. Então eles tentam criar uma série de regras para evitar que você minta. Então você tem que se basear em observação, você tem que mostrar a estatística, como isso aparece. Então quando você diz alguma coisa, você tem que dizer, baseado em que você diz isso? Compreende? Fica mais difícil? Sim, fica mais difícil. É uma forma de falar. Nós podemos falar cientificamente de costura, de culinária, de astronomia, do que você quiser. E podemos também falar disso de maneira artística, ou de maneira fantasiosa, ou de maneira mística, ou podemos mentir descaradamente. Compreende? Então, a ideia da ciência é você observar a realidade apesar das aparências e além das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. Essa é a proposta. Não é a proposta espírita também? Então não existe um espiritismo científico, existe o espiritismo. E o espiritismo tem mais de uma abordagem. Existe uma abordagem que é filosófica. Se existe vida após a morte, então você começa a filosofar a respeito de quais seriam as consequências dessa realidade. Bom, se tudo isso é real, então o que vai acontecer depois? São as consequências ético-morais. Como você deveria se comportar diante disso? O que é certo, o que é errado? Que é a dinâmica moral. E, de onde saiu isso? Um dia você não teve o que fazer e resolveu inventar? Não. Está baseado em alguns fatos que foram observados. Que fatos foram esses? Fenômenos mediúnicos. Então a mesa está falando. Peraí, a mesa não fala. Não é a mesa que fala, somos nós. Aqueles
que morreram na Terra, a alma daqueles que foram. Então, quer dizer, eles voltaram? É. E tá provado que é. Então, aí as indagações filosóficas começam. Então, quando você pega uma indagação filosófica e tenta concretizar isso num experimento, ou provar isso estatisticamente, ou demonstrar a veracidade disso, isso é uma abordagem científica. Se você não fizer, é uma abordagem, pode ser filosófica. Mas para ser filosófica, ela tem regras também. Regras de lógica, tem que fazer sentido. Você não pode dizer o que quiser. Ah, o meu guia disse isso. Faz sentido? Não. Então não é filosófica. É o quê? Mística. Ou mesmo fantasiosa. Tem gente que diz coisas estranhíssimas. Baseada em quê? Ah, meu guia disse. Quem garante que ele disse a verdade? Ou quem garante que o que ele disse está certo? Ah, mas ele não mentiu. Pode não ter mentido, pode ser o que ele acredita. Tá? Então, espíritos orientais podem acreditar em coisas diferentes de espíritos ocidentais? Sim. A forma de raciocínio de alguém que viveu muito tempo no Ocidente é diferente de quem viveu muito tempo no Oriente? Sim. Então, eles podem ter opiniões diferentes sobre as coisas? Sim. E daí, qual que está certa? Não sei. Eu teria que fazer determinados experimentos para dimensionar isso. Isso é metodologia científica. Se a gente aplica a metodologia científica, não só ao espiritismo, mas à vida em geral, a gente vai errar? Vai. Mas a probabilidade fica menor. Quem usa a lógica erra? Erra. Se os parâmetros usados forem equivocados. Porém, se os parâmetros forem certos, normalmente a resposta vai corresponder a isso. Compreende? Agora, se não tem parâmetro nenhum, qual a chance de você errar? É muito maior. Então, as regras da lógica, da metodologia científica, existem para diminuir a margem de erro. Não é para eliminar, porque não dá para eliminar. Como assim não dá para eliminar? Porque nós somos imperfeitos, filho. Enquanto nós formos imperfeitos, nossa observação é imperfeita, nossa apreciação é imperfeita, nosso raciocínio é imperfeito. Vamos cometer erro? Vamos. Quando é que a gente não vai cometer mais erro nenhum? Quando formos perfeitos. Mas a metodologia científica, ela existe para minimizar esses erros. Eles vão acontecer, porém a gente está tentando o máximo possível cercar de tal maneira para que haja o mínimo possível. É essa a ideia. Se a gente aplicar isso não só ao espiritismo, como qualquer coisa, existem mais probabilidade de a gente errar, menos probabilidade de errar. Então, por exemplo, você é um bom matemático. O que eu deveria fazer agora? Pense estatisticamente. Vale a pena fazer isso? Custo-benefício. Você está entendendo? Se você aplicar no seu relacionamento afetivo, qual a chance dele melhorar? Muito grande. Por que a gente não faz? Não sei. Existe um preconceito muito grande contra a ciência. Isso vem por causa de disputas de poder. Tá? A religião antes era um poder dominante. E a ciência era um problema para a dominação. Por quê? Porque faz parte da ciência perguntar por quê. Então, a pessoa morreu de peste. Por quê? O que acontecia antes? Porque Deus assim o quer. E se não for? Você está insinuando que Deus erra? Não. E se não for o jeito que Ele quer? Compreende? Então, questionar essas falas eram consideradas o quê? Uma afronta ou um perigo. Então, qualquer pessoa que fizesse pergunta demais era perseguida. E isso entrou no inconsciente populacional e as pessoas se sentem desconfortáveis quando alguém questiona o status quo, ou as coisas que estão estabelecidas, ou as tradições, seja lá o que for. Quer dizer, não tem um jeito diferente de fazer isso? Um jeito mais eficiente, um jeito melhor? Ah, mas a gente faz isso há 100 anos. Tá, e só porque você faz há 100 anos é melhor? Não tem um jeito diferente? Você está entendendo? Mas isso vem do questionamento, e questionar afeta o equilíbrio do poder. Então não é muito bem quisto. Então muita gente ainda está presa nesse preconceito, né? Você questiona muito, você é um obsessor. Ou da parte do demônio, ou a polêmica com coisa ruim. Vou até dizer alguns eventos que acontecem, né? Uma discrepância que eu já assisti. Você vai num congresso científico, né? E tem 2 cientistas apresentando teorias diferentes. Eles começam a discutir. Eles vão discutindo, se emocionam, extrapolam, e um xinga, você é um idiota, disse tal coisa assim. O outro responde. Quando termina, eles... Nossa, que excelente. Bora fazer um negócio juntos? Peraí, os caras estão quase se pegando, sim, mas não era pessoal. Eles estavam discutindo ideias. Já eu vejo discussões teológicas assim, o que você tem contra mim? Não, nada, nem te conheço. Mas a pessoa encara aquilo como algo pessoal, porque é uma opinião.
Se a sua opinião estiver errada, é você que está afetado. Mas eu estou discutindo uma ideia em cima de determinados eventos, não é você, é a ideia que você teve em cima daqueles eventos. Então, a gente deveria se restringir a discutir fatos. Por quê? Porque a opinião é sua e você tem direito a ter a sua, mas não tem o seu fato e o fato dela. O fato é um só. Observou o fato? Qual a sua opinião a respeito desse fato? Você não pode mudar o fato para caber na sua opinião. Isso não é ciência. Então eu acho a ciência importante. Ela nos deu muita coisa que a gente tem hoje. Antibiótico, micro-ondas, iPhone, iPad, internet, Google e por aí vai. São avanços muito úteis e que mudaram a forma que a gente encara a realidade. E graças a homens, aparentemente sem expressão, que gastaram uma boa parte da vida fazendo determinados cálculos, aparentemente inúteis. Enquanto outras pessoas se lançaram no comércio, se lançaram em coisas consideradas produtivas. Por quê? Isso aí não é a primeira vez que diz. Quando você encontra os diálogos de Platão, né? Quando se fala Sócrates, tem uma conversa de Sócrates e um amigo. E esse amigo chega para Sócrates e diz: por que você não larga disso? Por que não faz uma coisa mais produtiva? Fazer cálculos matemáticos, em que isso é relevante? Graças a esses cálculos que a gente tem muitas das facilidades que a gente tem na vida hoje em dia. Plástico, Kevlar, né? Várias coisas interessantes. Ah, mas tem poluição? Sim, a culpa é da ciência ou do uso que você fez dela? A ciência é uma forma de obter informação. O que você faz com a informação é a sua escolha. Seria a maior parte da filosofia espírita, moral espírita, consequência, então, do aspecto científico dela? O que é consequência? Consequência é quando você estabelece um pensamento, tá? E passa a pensar assim e agir assim, isso tem consequências? Tem. Tem consequências individuais? Tem. Tem consequências sociais? Tem. As consequências do espiritismo é o seguinte: quando a gente observa a realidade, você está baseado em quê? Toda vez que a gente observa a realidade, a gente tem critérios de avaliação, né? Tem os cognitivos, se uma coisa é verdadeira ou falsa, tem os éticos, se uma coisa é boa e má, e tem os estéticos, se é bonito ou feio. Então, toda vez que você olha a realidade, você faz essa avaliação, tá? Agora, a avaliação tem medidas, certo? Qual é a regra, a régua, a métrica que você vai usar para medir isso? O certo e o errado, o bom e mal? Baseado nos seus princípios. Se você é materialista, tudo que você tem ao seu redor, você vai tentar explicar de um ponto de vista materialista. Agora, se você acredita em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na evolução espiritual, você vai encarar a realidade de maneira diferente. Compreende? Muda tudo. Então, se você crê que existe vida após a morte, tem consequência? Tem. Se você tem certeza na vida após a morte, são as mesmas consequências? Não. Porque a dúvida produz determinados comportamentos e a certeza produz outros. Então, você confirmar determinados princípios espíritas muda a maneira com que você encara a realidade? Sim, faz muita diferença. Porque na hora do vamos ver, será que tem mesmo vida após a morte? Será que isso é real? Isso faz com que você titubeie na hora de tomar uma decisão importante. E você pode tomar uma decisão errada, porque você está se baseando em parâmetros falsos. Então, se você tem certeza absoluta que isso é real, você não demora tanto tempo para tomar uma decisão e procura calcular o custo-benefício dentro da existência da vida após a morte. Muda tudo. Muda como você encara a realidade, os fatos, a vida, tudo em geral. Porque você vai raciocinar dentro de uma ótica espírita. Ou seja, embasamento científico faz diferença? Não só para o espiritismo, para tudo.